O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a suspensão de todos os processos judiciais do país relacionados à validade da chamada pejotização, que é a contratação de serviços autônomos ou de pessoas jurídicas para prestação de serviço. O que seria pejotização numa relação de trabalho ou num vínculo contratual? Porque isso também passa a ser discutido. É quando eu, dono de uma indústria, de um comércio, enfim, de um estabelecimento, né, com fins lucrativos, obviamente, passo a contratar pessoas para prestar serviços para mim a partir do MEI, a partir do CNPJ delas. E apesar de ter o CNPJ, apesar de formular ou formatar um contrato com características comerciais, aquele contrato, na prática, ele está com características do artigo 2º e artigo 3º da CLT, que seria revestido, em suma, de características do vínculo de emprego. E, por isso, ele seria fraudulento. Quem que vai ser o responsável por provar que se trata de um contrato fraudulento? O contratante ou o empregado ou aquele trabalhador que, enfim, está pejotizado? Então, a paralisação afeta trabalhadores com processos em curso e, nesse cenário, é preciso entender o que está sendo julgado pelo STF, até quando os processos estarão suspensos e o que pode acontecer daqui para frente. Quem defende a pejotização, normalmente defende considerando que é uma forma de dinamizar as novas relações de trabalho. Né? Isso moderniza, dá uma autonomia para o próprio trabalhador, há quem entenda que isso é uma forma, inclusive, de estimulá-lo a empreender. Do ponto de vista prático, o que a gente tem é que é uma forma de também precarizar o emprego. Aquele trabalhador, ele vai abrir um MEI e ele vai, na verdade, no final das contas, e a gente tem que pontuar isso, na Justiça do Trabalho nós temos um princípio básico que se chama o princípio da primazia da realidade. Então, o contrato de trabalho, ele não é analisado apenas com base no que foi assinado, mas com o que de fato acontecia. Não me adianta ou não nos adianta eles firmarem um contrato de trabalho, um contrato, na verdade, comercial, que quando você analisa como aquele trabalho era desenvolvido, ele literalmente é uma relação de emprego, com base no artigo 2º e 3º da CLT. Então, isso é uma fraude. Isso coloca aquele trabalhador sem proteção social, coloca aquele trabalhador sem desamparo no que diz respeito às obrigações trabalhistas daquele empregador que, de algum modo, está se beneficiando com aquela precarização. O modelo de contrato em questão é muito usado, por exemplo, em áreas de construção civil, como para pedreiros e pintores. É usado também para representação comercial e até para serviços de entrega. Pessoas que possuem processos em andamento terão que aguardar o STF decidir 3 questões. Primeiro, a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre esse tipo de relação. Segundo, se a terceirização ou pejotização é uma prática legal. E terceiro, se o trabalhador ou contratante tem a obrigação de provar que o contrato questionado na Justiça caracteriza realmente uma fraude. A gente espera que nós tenhamos uma decisão equilibrada, que, óbvio, não prejudique quem corretamente firmou o contrato, corretamente seguiu o que manda a Justiça do Trabalho, que manda a legislação trabalhista, mas nós também entendemos que não se deve prejudicar o trabalhador a ponto, com base, né, com a justificativa de dinamizar essas relações comerciais, essas relações de emprego, e a ponto de tirá-lo da proteção social que deve ser, enfim, defendida a todo custo.